Então fica no dia do negócio mesmo. Nós terminamos o livro de Gênesis na aula passada, e esses pontos aqui eu queria voltar neles, né? Todos nós precisamos dessas 3 experiências, né? Nós vemos que gasta um bom tempo do livro de Gênesis na vida desses 3 homens, Abraão, Isaac e Jacó. E cada um deles tinha uma particularidade diante de Deus. A vida de Abraão sempre esteve atrelada aos altares, né? Construir altares ao Senhor, nessa vida sacrificial. Nós já vemos que o filho de Abraão, Isaac, tem uma vida mais tranquila, né? Ele foi o cara que desfrutou da graça de Deus. Quando traz Rebeca, ele estava na tenda, à espera, entendeu? Então, a marca de Isaac é essa questão da tenda, do desfrute, da graça de Deus, né? De beber diretamente da fonte, sem muito esforço físico. Ele planta depois numa terra deserta, fica riquíssimo e tudo. É o cara que vive esse despertar da graça. Já Jacó tem a questão do poço, né? Cavar poço não é fácil, né? Não é isso? Mas a particularidade que tem nos que cavam poços é que eles bebem da água profunda, não é isso? Então todos nós precisamos dessas três experiências na nossa vida espiritual. Uma vida de altar, uma vida de tenda e uma vida de poço. Ou seja, a entrega total a uma vida de cruz, não é isso? Sabendo também que essa parte sacrificial, nós dependemos desse desfrute da vida com Deus, ou seja, essa vida na tenda, mas também precisamos cavar para esse beber profundo, né? Beber sempre foi mais importante do que comer na Bíblia, não é isso? Não é isso? Então uma pessoa sobrevive mais tempo sem comer do que sem beber. No trajeto que Jacó faz, quando ele sai da casa dos seus pais, ele primeiro passa por Betel. Depois o Senhor manda ele voltar a esse lugar. E aí acontece uma coisa. O Senhor fala para ele, manda todo mundo tirar as argolas, não é isso? Olha só como é a experiência de Jacó. Ele tem uma experiência com Deus. E esse Deus manifesta-se na vida dele na terra de Padã Arã, né? De muitas maneiras ali, com aquele sogro que ele tinha, o tio, né? E esse sogro era bem pesado para ele. O sogro troca o contrato 10 vezes e Deus é fiel. E quando Jacó decide ir embora, fala com as mulheres, coloca a tropa na estrada, o sogro fala, que isso? Você é a manifestação da bênção de Deus na minha casa. É isso, mas Deus manda ele voltar lá em Betel. Esse lugar fica chamado de El Betel depois. E ali Jacó fala para as esposas dele e para a companhia dele, tirai as argolas, né? Nós vamos encontrar com quem? Com aquele que se manifestou na minha vida, com o Senhor. Então muito da cultura de Padã Arã ficou ali, né? Porque ia se encontrar com uma cultura diferente. Depois ele chega em Peniel, num lugar marcante, onde a vida dele é transformada para sempre. Lá ele, como príncipe, ele luta com Deus e prevalece, segundo a Bíblia. O nome é trocado, né? A identidade de Jacó passa a ser outra. Então, para finalizar o livro, tem alguns aspectos dessas fases da vida dele que tem a ver com a nossa vida. A Bíblia gasta muito tempo no tratamento da alma, porque a alma é a parte mais difícil da nossa vida. Nela está todos os nossos sentimentos, as nossas paixões. Ela é prostituta, né? Ela geralmente vai para quem dá mais. A nossa alma é traiçoeira, né? Então, por isso que a Bíblia gasta todo esse tempo do Gênesis, especialmente na vida de Jacó, porque retrata o tratamento da nossa alma. Nós vimos que a alma de Jacó, o interior de Jacó foi tratado depois que José, nós não vamos contar a história de José, tá? Mas depois que José vai pro Egito e lá se torna governador, então aqui mostra alguns aspectos da vida de Jacó que já tinham sido tratados, né? Em primeiro lugar, nós podemos ver isso, que ele fica sabendo que José ainda estava vivo, ele não condenou ou censurou seus outros filhos pela coisa terrível que fizeram. Era um cara mais tratado agora. Se fosse anteriormente, talvez a reação dele foi depois.
Então o Senhor quer nos levar para isso, para esse momento em que o nosso coração ele não esteja apegado às coisas sensitivas ao nosso redor, mas ela esteja fixada no Senhor. Em segundo lugar, não manifestou nenhuma empolgação ao ver a posição de governante do Egito. Então, desprendimento do ego. O cara que fazia qualquer coisa para conquistar, né? Agora trata essas coisas como coisas naturais da vida, né? Ele podia ter ficado envaidecido. Meu filho é o quê? Alguém muito importante no Egito, né? Ele não demonstrou nenhuma variação no ânimo dele em relação a isso. Por quê? Porque reconheceu a mão de Deus durante toda a sua vida, né? Que sempre dependeu de Deus, nunca dependeu tanto dele. O Senhor quer fazer isso em nós, não é isso? Conforme nós andamos com o Senhor, vai aumentando a dependência do Senhor e diminuindo a nossa autossuficiência, não é isso? Nós deixamos de ser, Ele cresce, eu diminuo. A equação é bem fácil. Em terceiro lugar, José não pediu nada do Egito, Jacó não pediu nada do Egito, nem a Faraó, nem a José. Anteriormente, Jacó não pedia, ele suplantava, ele surrupiava, não é isso? Pelo menos essas três atitudes demonstram a vida de Jacó transformada. Quando Jacó já era velho, Deus tirou a Raquel e também a José, o filho do seu amor. Isso foi algo feito por Deus para gerar brandura e longevidade em Jacó. O seu coração já não estava mais nas coisas terrenas, mas em Deus. Então é possível ter a alma rendida ao Senhor? É totalmente possível. A história de Jacó, ela está aí como um remédio, um consolo, um mapa, um indicativo de que é possível uma pessoa ser totalmente rendida ao Senhor, uma pessoa viver a vontade de Deus plenamente. É perfeitamente possível. Por isso ele é tanta inspiração. Por isso que quando vocês vão em encontro, tem lá, qual o seu nome, Jacó, né? Porque ele é a nossa identidade. Não é isso? Deixa eu passar mais um ali. De José. Depois vocês vêem esse material lá, eu não vou falar sobre elas não, são muitas, né? Só o fim do livro aqui, é uma coisa interessante. Gênesis capítulo 50, versículos 25 e 26, José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Então quando eles foram embora, levaram os ossos de José para cumprir a promessa. Trocando? Vamos para mais uma viagem hoje? Então, dando continuidade, enquanto José foi governador no Egito, esse povo gozou de tranquilidade, né? Mas após a morte de José, algumas coisas aconteceram. Como não tinha representante político, né? Então, eles começam pela multiplicação que havia entre eles, pela fertilidade que havia entre eles. E a vida que existe no povo de Deus sempre causa inveja para o mundo, não é isso? É por isso que quando alguém vem do mundo para o Senhor, ela chega frustrada, sem sonhos, né? Abatida. Quando a gente diz para uma pessoa que veio do mundo: eu vejo em você um potencial, ela fala: será que é comigo mesmo? Porque geralmente a pessoa está acostumada com a escravidão, não é isso? Você vale o que você tem. A pessoa só tem uma perspectiva de futuro quando ela conhece o Senhor, porque ela conhece daí a sua origem, de onde você saiu, e sabe que também é o seu retorno. Nós vamos retornar para onde? Para a nossa origem, nós vamos retornar para o Senhor. Então, esse povo começa a sofrer, e aqui o Senhor vai ouvir a oração desse povo, o clamor deles dentro do Egito. Agora, o Egito tinha um problema, que era uma nação poderosa, responsável pela maioria da mão de obra deles, né? E esse povo crescia cada dia mais, porque diz que eles eram muito férteis. E essa é uma característica do povo de Deus, a fertilidade, não é isso? Então, aqui Deus vai levantar um libertador, porque vai ouvir o clamor desse povo e tirá-los do Egito. Aqui, esse livro basicamente vai falar sobre a vida de Moisés, do início ao fim. Aqui o Senhor não vê mais Moisés como
um como Israel, não é isso? Jacó, agora virou uma grande nação, são muitas pessoas, Deus tinha que lidar agora com milhares de pessoas. Então chega ao ponto de Deus ter que criar uma nação, um povo de propriedade exclusiva dele, que tivesse o DNA dele e que vivesse de acordo com as regras dele. Então, no pequeno esboço do livro aqui, nós temos no Egito, dos capítulos 1 a 12, a viagem do Egito até o Sinai, de 12 a 18, e no Sinai, a concessão da lei, o tabernáculo, 19 ao capítulo 40. Essa simbologia aqui é muito importante para a gente, porque quando nós estudamos os símbolos na Bíblia, e quando nós não temos um bom conhecimento do Velho Testamento, dificilmente nós interpretaremos o Novo. Quando nós conhecemos essa planta baixa da igreja, do relacionamento com Deus no Velho Testamento, nós vamos entender perfeitamente o Novo Testamento. Então, muitos crentes têm dificuldade, às vezes, com as revelações de Deus no Novo Testamento, por não ter esse conhecimento no Velho Testamento. Eu estava falando sobre avivamento na Bíblia e citei os avivamentos produzidos por Neemias e por Esdras, para o menino, já que ele estava falando do Charles Finney e do Evan Roberts. Aí ele falou, mas eu nunca vi essa parte da história. É porque ela está nos profetas menores, é uma parte meio desprezada da Bíblia, né? Os crentes não costumam muito ler o profeta menor, né? E aí, esses símbolos são muito importantes para nós, né? O Egito, ele tem uma simbologia de mundo, né? Então, na Bíblia, o mundo tem pelo menos 3 aspectos. O de rebelião, que é tipificado por Babel, o de pecado, tipificado por Sodoma, destruição, e o de gozo e prazer, tipificado por Egito. O Egito era um lugar bom, boa educação, boas escolas, né? Muita diversão, pessoas interessantes, bonitas, muito dinheiro, né? Um lugar promissor, não é isso? Lugar das delícias. Sodoma também era assim, não é isso? Sodoma também era assim, por isso que Ló se encantou por Sodoma. Esses lugares são prazerosos para quem? Para quem não conhece o Senhor. Vamos lá. Então, o faraó, ele tem uma simbologia de Satanás. Os filhos de Israel ficaram sob a escravidão de faraó, Satanás, governante do mundo. João 12:31 diz assim, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Efésio. Aqui, quando em Efésios também diz, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quando Paulo escreve a Éfeso, Éfeso era o berço da filosofia grega, não é isso? E ele escreve, olha, vocês eram mortos como eles, né? Tinha todas essas filosofias aí. E vocês viviam debaixo de um domínio de Satanás, o príncipe que atua nos filhos da desobediência, né? O príncipe da potestade do ar. Existe alguma coisa por fora aqui, não é isso? Tem alguma coisa para te perturbar nesse mundo. Então existe um príncipe que vai perturbar. Depois de obtida segurança e diversão, homens ainda não satisfeitos se entregarão ao pecado, que foi tipificado por Sodoma. Por fim, por não encontrar aquilo que buscam e se sentirem vazios, eles voltam para Babel, um lugar de idolatria. E por isso que a expressão máxima do reino do diabo será a grande Babilônia, de Apocalipse 17, né? Então, Babel vai estar lá no Apocalipse, Babilônia, né? Um espírito, entendeu? Espírito desse mundo. Assim como a mulher lá, como é que é o nome dela? O outro espírito? Jezabel. Jezabel e Babel são 2 espíritos que vão estar presentes no fim e que são 2 espíritos terríveis, não é isso? Geralmente atrela Jezabel às mulheres. Eu estou com dó das mulheres, hoje é o dia das mães. Tem nada a ver, tem muito homem com o espírito de Jezabel, tá? Depois a gente estuda isso. A escravidão no Egito. Em primeiro lugar, Faraó os tratou com astúcia, não declaradas e sutis. O objetivo da astúcia de Satanás é escravizar a humanidade. Pai durão, mãe liberal, garota de 14 anos, né? O que vai dar, gente?
Perversão. Não tem um núcleo de autoridade. Então, às vezes é normal. Às vezes eu e Maria, nós saímos com um casal de médicos e chegou lá, eles tinham uma filha adolescente. E aí eles terminaram de jantar com a gente e tudo. E aí ele pagou a conta dele, pediu a calculadora, abriu a calculadora, pediu a conta, dividiu no meio, pagou a parte dele, pagou a dela, dividiu a conta da menina, pagou a parte dele, ela pagou a dele, aí ele entrou no carro dele, foi para a casa dele e ela foi para a casa dela. Casamento. Entendeu? As coisas maneiras que o mundo inventa, gente, né? Porque viver junto é difícil, dá trabalho, né? Tem confusão. Quem não está pronto para isso, né? Tem não. Depois que a coisa se torna natural, aí ele vai forçar um pouquinho, né? Os filhos de Israel não tinham liberdade, direitos nem descanso. Não importa quais fossem as circunstâncias, eles tinham de trabalhar para Faraó. Eram escravos. Não era assim, mas agora é. Devagarinho vai introduzindo, né? Parece normal. Então ele vai tornar amarga a vida do povo. Então todos os que vivem no mundo são amargurados, né? Buscam sempre, quanto mais têm, mais desejam. Não podem ter descanso interior, estão sempre atribulados pelos rigores de Faraó e debaixo das astúcias do maligno, né? Então, olha para dentro da gente, o que me aprisiona hoje, né? A melhor pergunta assim, o que me impede de servir a Deus? Não é isso? Às vezes a gente é tão preocupado com os pecados que nós fazemos, né? Os pecados de comissão. Mas nós não somos preocupados com omissão. Quando o Senhor manda fazer, a gente não faz. Talvez os que manda fazer e a gente não faz são piores, porque nós não enxergamos eles como pecado. Não é isso? O mundo tem um jeito sutil de prender os crentes, ou os escravos, as pessoas. Não é aquela coisa escancarada. Às vezes não tem chicote, parece que é prazeroso, né? Então aqui, o Egito como símbolo do mundo, a relação entre perseguição e o propósito de Deus pode ser alcançado por meio da fecundidade e multiplicação. Em Gênesis 11, 28, o Deus os abençoou e disse, sede fecundos e multiplicai-vos. Essa é uma regra para nós, haver multiplicação. Então, a multiplicação está associada à bênção de Deus. É isso, onde não há multiplicação, onde há esterilidade, é uma marca do mundo. Aqui, quando Deus escancara o plano de trazer um libertador para esse povo, o inferno já se manifesta, né? E ele se manifesta com uma estratégia, né? Vamos matar os meninos. Tem um jeito de enfraquecer esse povo. Mata os meninos. 2 anos para baixo. Por quê? No meio desses meninos pode estar o libertador, não é isso? Mas tinha outro intuito também, né? O homem simboliza força, liderança na Bíblia, enquanto a mulher simboliza dependência e submissão. Quando a perseguição não funciona, o inimigo procura neutralizar a liderança da igreja. Todos nós temos esses 2 princípios de vida dentro de nós, masculino e o feminino. Foi tema da nossa aula na aula passada, não é isso? Então criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Diz que o homem foi criado macho e fêmea. Assim precisamos ter iniciativa de liderança quando se trata de subjugar Satanás, mas precisamos ser submissos e dependentes quando se trata do nosso relacionamento com Deus. Então, eu acho interessante Jesus, né? Que quando toda a vida do homem é perseguida, ele vem no seu ministério e exalta as mulheres, né? Levanta a liderança entre as mulheres para mostrar que ele pode todas as coisas, não é isso? Então Satanás usa Eva para atingir a vida masculina, mas Deus veio por intermédio de Maria. Deus sempre vai fazer assim, né? Esse mesmo princípio, né? Deus usa com as parteiras lá, né? Então o faraó chama as parteiras e fala, ó, ao invés de cortar o umbigo, vocês vão matar as crianças antes do nascimento. E as parteiras, ali está sendo usada por Deus, elas dizem, as mulheres hebreias não são como as nossas. Às vezes quando nós chegamos lá, ela já deu luz.
né? E assim foi feito o plano de Deus, né? As mulheres são muito importantes dentro da igreja, né? Se a obra será forte ou não, depende das irmãs. Elas precisam ser as Marias de hoje para trazer o mover de Deus. É isso? Então não é por isso que a história do mover de Deus, nesses 2 primeiros capítulos de Êxodo, é uma história de mulheres usada por Deus. E aqui tem essa mulher que quase ninguém conhece ela, que é Joquebede. Agora tem música, né, Pedro? Tem até música da Joquebede. A irmã de Moisés, Miriam, a criada da filha de Faraó, a filha de Faraó e a esposa de Moisés, que foram pessoas usadas por Deus. Então, quando Deus tira Moisés do contexto, Moisés nasce. Eu não estou contando as histórias não, tá, gente? Moisés nasce e tem a intervenção da criada, da filha do faraó. Ele é escondido dentro do palácio do faraó, né? Então ele vai passar por 3 estágios da vida dele. Primeiro, quando ele é tirado das águas da morte para ser educado como um filho de rei. Segundo, ele é tirado da corte do Egito para ir ao deserto, ficar a sós com Deus. E terceiro, ele é tirado do deserto para ser instrumento de Deus e retirar o povo da escravidão. Essas são as 3 fases da vida dele, né? Então Moisés foi instruído, né, em toda a sabedoria no Egito, as melhores escolas, não é isso? Então Deus tem um propósito no conhecimento. Por que a igreja está sofrendo hoje? Né? Porque durante muito tempo desprezaram o conhecimento e foram atrás de sinais. Não é isso? E você chegava lá no culto, parecia um circo, produzindo aberrações. Não estou criticando não, estou falando de forma educativa, histórica e educativa, sabe? E aí as pessoas queriam uma bola de cristal, queriam saber do seu futuro, né? E gerou uma relação, um povo tudo dependente de misticismo, né? E hoje essas pessoas não conseguem discernir o que é aborto, o que é ideologia de gênero, né? Estão tudo atrelado a essas ideologias, porque isso é sorrateiro, né? Vai entrando pelas gretas assim, ninguém sente, né? É normal, né? O professor chega na sala de aula e faz uma brincadeira falando todes, né? Todo mundo ri, né? Pensa, inocente, você vai ver inocente. Daí a pouco tem criança com dúvida a respeito do que é. E a gente lida com isso às vezes. Então, outro cara também, que também é educado assim, Deus tem um propósito nessa questão do conhecimento, é Paulo, né? Paulo frequenta a escola rabínica, faz todos os rituais, está sendo educado para fazer parte do sinédrio, né? De repente é escolhido por Deus e depois o homem é usado para escrever. O valor que tem Esdras para nós, como cristãos, nós temos... Esdras, o valor que tem a palavra de Deus para nós, diz que quando Esdras chega em Jerusalém, que ele vê a figura dos irmãos deles, que ele rasga as roupas e chora. Porque aquela figura de destruição que viviam os irmãos dele, não era aquilo que a Bíblia tinha para eles, né? Diz que quando ele começa a ministrar a palavra de Deus, ele começa a ministrar antes do raiar do sol, até meio-dia ele ministrou a palavra. Diz que as pessoas começavam a chorar e o arrependimento veio sobre as pessoas. Então, conhecimento é poder, né? Nós precisamos ser pessoas instruídas. Deixa eu fazer uma provocação. Provoque. Que a fé é caracterizada pela nota do aluno e pelo local que ele senta. Ô, Natália. Por que você balançou a cabeça, Alexandre? Mas tem outra provocação que eu vou fazer. Tem aluno que quando ele está pescando aqui na frente, ele vai lá para o fundo. Nossa, cara. Olha aí. Tem? Nathalie, olha seu lugar aqui, Nathalie.
Outra coisa interessante que Moisés, no meio de tudo isso, né, e tinha dentro dele uma centelha divina. Quando é escolhido, é escolhido, né? Então, na idade dos prazeres, 40, é isso? 10 anos ali de maturidade, filho do rei, com uma posição de destaque, um engenheiro com nome, quase um deus do Egito, né? Quase um deus do Egito. Os deuses já estavam preocupados. Falou, esse cara vai ocupar o nosso lugar. Né? E aí o texto diz o quê? Que pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Isso é mágico na vida de um escolhido, né? Isso é mágico. Outro quesito. Escolheu se identificar com o seu povo, né? Se Moisés permanecesse no palácio real, ele seria herdeiro do trono. Ele, todavia, renunciou à posição do rei do Egito, o mais alto posto daquela época. Não era qualquer nação, era o Egito. Moisés preferiu sofrer aflição com o povo de Deus do que ter gozo temporário. Então, aqui dentro, somos todos irmãos. Não reivindicamos títulos. Aqui dentro tem que responder a Deus. O doutor é para ser usado lá fora, né? Então, isso aqui é um ponto de... Nós sabemos o nome de Moisés e não sabemos o nome do Faraó. É. Porque Faraó é um título, né? Os meninos que lembram de um tal de Ramsés, mas eu não lembro, não. Esse ainda aparece o nome, mas todos os faraós que existiram não existe mais, né? Isso aqui é interessante. Muitos têm vergonha de ser crente. Esse colunista aqui, ó, evangélico é a religião das empregadas domésticas. Você acredita que já fora dito isso sobre nós? Como sempre foi a religião dos escravos, mas no final conquistou o império, né? E aqui nós temos, gente, também muitas pessoas que fizeram escolhas o contrário, né? Olha pessoas que foram criados dentro da igreja. Elvis, né? Trocou, pegou todo o talento que Deus deu e foi cantar onde? Nas trevas. O final foi o quê? Morte. Beatles também. A família Jackson, os pais do Michael Jackson, eles eram do coral da igreja. Todo aquele talento dado por Deus e a igreja é uma lançadora de talentos, né? Os melhores cantores vêm de dentro da igreja. Hoje a igreja não tem muito coral, né? Mas na época se ensinava as pessoas a cantar com qualidade. Muitos fizeram o inverso. Moisés abre mão do título. Muitos abriram mão da vida com Deus por causa dos títulos, da beleza e da fama. Aí tinha um problema em Moisés, que ele confiava ainda na força natural. Isso é perfeitamente normal com a gente. A gente pode muitas vezes ainda achar que é pelo nosso saber, pela nossa força, né? Ciente de toda a sua capacidade, vendo os horrores da escravidão do seu povo, Moisés resolve fazer a mão. Aqui onde ele mata um egípcio, né? E aí tem que fugir. Aqui Paulo também passa por esse momento, né? Onde existe essa dificuldade em aceitar o propósito de Deus e aceitar a obra de Deus vivida de acordo com o poder de Deus e a graça dele. Quando Paulo questiona e diz que 3 vezes já tinha pedido ao Senhor, o Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repose o poder de Cristo. Onde eu reconheço que não sou, Ele é. É isso? Vamos lá. Paulo, no livro de Atos, o Senhor aparece para ele e diz para ele: sai de Jerusalém, porque você não será recebido aqui. Porque ele tinha ido para Jerusalém confiando nos seus talentos, que ele era muito mais capaz do que o Tiago. E ele disse o seguinte: eu chego em Jerusalém e assumo a igreja lá. Aí o Senhor chama eles: ó, vai fora daqui, porque aqui você não vai ser recebido. Aí ele vai ser levado para o deserto.
E aí com 40 anos ele vai visitar os irmãos, acontece tudo aquilo. Os filhos de Israel foram testados por Deus no deserto durante 40 anos. Moisés esteve no monte 40 dias, Elias jejuou no Horebe 40 dias, o Senhor Jesus esteve no deserto por 40 dias. Então 40 anos é o número do Senhor. Vamos passar? Aqui, isso aqui é interessante. Depois de passar 40 anos no deserto, Moisés deve ter perdido toda a esperança que seria usado por Deus. Então, o que ele podia pensar? Deus esqueceu aqui no meio desses cabritos, né? Era só mugido de bicho, né? Curral, aprisco, né? Pasto, viajando longe como pastor. Deus já esqueceu, né? E aí, Deus se manifesta, né? Com 80 anos, Moisés se achava completamente desqualificado, mas no tempo exato, Deus lhe sobreveio. Então, o chamado de Moisés, né? Então, o Senhor está lá pastoreando as suas ovelhas e de repente ele vê alguma coisa que chama a sua atenção. O primeiro aspecto é a visão da sarça. O segundo foi a revelação da aliança de Deus, quando Deus fala com ele. O terceiro foi a revelação do nome de Deus, né? Quando Deus se manifesta a ele, Deus disse: eu sou o Deus de quem? De Abraão, de Isaac e de Jacó. E esse Deus de alianças fortes agora diz: eu quero fazer uma aliança com você. Eu te escolhi, né? Você faz parte de um propósito e agora eu vou te fazer algo. Então todo aquele que é chamado deve ter também esses 3 sinais de vitórias. A mão que ficou leprosa, né? Ele enfiou. Deus quis mostrar para ele o que tinha dentro do interior dele, né? Coloca a mão. Ele colocou, tirou, tinha lepra. Coloca de novo. O cajado que virou serpente e a água que virou sangue, né? Na visão da sarça, Moisés vê uma coisa interessante, que o fogo não dependia da sarça, ele tinha uma combustão própria. Não era a sarça que estava pegando fogo. A chama queimava, mas não era por causa da lenha da sarça. Era uma combustão própria. Deus está manifestando algumas coisas. O fogo não dependia da sarça. Então a revelação da aliança de Deus, Deus se identifica. Aqui a revelação do nome de Deus. A resposta de Deus para a pergunta de Moisés é o quê? Eu sou o que sou. Ou eu sou. A palavra hebraica usada aqui tem o sentido do verbo no passado, no presente e no futuro. Eu sou e serei. Conhecer o nome de Deus é conhecer o seu poder. Mateus 22, 29, né, diz: errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Então há 2 maneiras de conhecermos Deus: pela revelação ou pela manifestação do seu poder, né? Essas 2 coisas vão andar junto, palavra e espírito, né? Aqui nós temos uma lista, não passou? Dos nomes de Deus, né? Então Deus manifesta aí: eu sou o Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Quando alguém tinha qualquer enfermidade, né, o eu sou era invocado. Jeová Nissi, Senhor a nossa bandeira, quando nós tínhamos alguma vitória. Jeová Shalom, Senhor a nossa paz. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Esse aí eu não vou falar porque eu sempre me enrolo com ele. O Senhor é a nossa justiça. Chamar, o Senhor está ali. Jiré, o Senhor que provê, e Makadesh, o Senhor que santifica, né? Essas são as nomenclaturas. Quando Deus se manifesta para Moisés, ele está manifestando todos esses atributos em uma pessoa só. Deus está manifestando isso justamente por quê, irmãos? Porque no Egito tinha uma divindade para cada coisa, não é isso? Deus está desconstruindo em Moisés uma cultura, não é isso? Assim como o povo de Deus também, que ele vai libertar, também vivia debaixo dessa cultura. Então a vida deles era amassar barro e fazer tijolo. Eles nunca olharam para cima. Tinha uma postura de escravo, encurvada para o trabalho, não é isso?
Por isso que tudo que Deus fez para esse povo no deserto, eles tinham que olhar para cima. Deus queria corrigir a postura, tirar de dentro deles a escravidão, levá-los à liberdade. Então o Senhor está manifestando isso. Os sinais do chamamento de Deus: a vara que se transforma em serpente. Moisés tinha uma vara que se apoiava. Enquanto falava com Deus, Moisés, uma pessoa idosa, estivesse se apoiando naquela vara. A vara então tipifica primeiramente aquilo que nos apoiamos, né? Alguma coisa para nos dar sustentação. Tudo aquilo que nos apoiamos pode ter a serpente escondida por detrás. Nós que somos chamados por Deus devemos ter o nosso apoio e a nossa confiança exclusivamente em Deus. Então Deus faz o quê? Manda ele jogar a vara no chão, ela se transforma em quê? Em serpente. Não é isso? Aqui a vara também tem esse significado. Isso aqui é um texto das ordenações filipinas, no livro 1, página 135, os estudantes de direito aí. E os juízes ordinários trarão varas vermelhas, e os juízes de fora brancas continuadamente, quando pela vila andarem, sob pena de 500 réis por cada vez que sem ela forem achados. Então você conhecia um juiz porque ele tinha que andar com uma vara na mão. Se ele fosse pego sem essa vara, ele era multado em 500 réis. Nem sei que dinheiro é esse. E olha que eu já sou menino mais não. Mas você chega no fórum, por exemplo, os juízes estão revestidos de uma vara de autoridade. Terceira vara, quarta vara, porque a vara tem esse simbolismo de autoridade. Então o que confere autoridade a um juiz é a vara. A lei que deu a ele a vara, instituiu ele como juiz dessa vara. Então essa vara, o conjunto de poder atribuído a essa vara, que confere ao juiz o poder de sentenciar ou decidir a vida das pessoas. E aí Jesus vai colocar a gente debaixo da vara de autoridade dele, né? Nós estamos debaixo da vara de autoridade de Jesus, né? Então ele diz assim: eis vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Em São Paulo, no museu, tem uma dessas varas de juízes lá ainda, para as pessoas verem. E aqui andar com um pau na mão, né? E era um simbolismo só. Hoje é uma carteirinha, né? No bolso. A capa preta é só para o tribunal, né? Nos tribunais do júri eles usam uma capa preta ridícula, né? A mão que ficou leprosa. O peito tipifica o quê? O nosso interior, aquilo que está lá dentro, que ninguém vê, né? E aí Deus só manifesta o que tem dentro. Porque o bem sei, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, mas não porém efetuá-lo. Paulo também reconhece isso, né? Nele. Então, a primeira prova de que somos enviados é isso aqui, né? A nossa autoridade sobre a serpente. Deus manda Moisés fazer o quê? Pegar a serpente. Quando ele pega a serpente, ela se torna vara novamente. Então, saber lidar com a carne é mais importante do que saber lidar com a serpente, pois a carne é comida pela serpente, né? Se mortificarmos a carne, a serpente perde espaço contra nós e a nossa autoridade sobre ela aumenta. Então é aquilo que eu falei na aula passada. Qual a autoridade de Satanás? Aquela que nós dermos para ele, porque nós fomos feitos autoridade. Então, se eu não dou nenhuma autoridade para ele, se ele não tem legalidade na minha vida, ele perdeu a eficácia dele contra mim. Mas acho que a carne e o mundo são os piores, né? Porque o mundo é prazeroso e a carne gosta do deleite, né? Então aqui, o sinal da coisa, o Nilo era a vida do Egito. Todo o suprimento do Egito provinha do Nilo. Podemos dizer que o Nilo tipifica todo o suprimento e gozo do mundo. O que a água do Nilo produz é aparentemente gozo e suprimento, mas aos olhos de Deus é morte. Tem um filósofo, o primeiro filósofo que marca o início da filosofia grega, que é Tales de Mileto. Ele viaja para o Egito para ver isso aqui, né?
Então o Egito é a primeira nação a ser independente das crendices, porque a pessoa plantava e ia orar, ou fazer os seus rituais para os deuses, para que os deuses fizessem chover e tivesse colheita. Os egípcios, eles criaram um meio de canalização, tipo a transposição do Rio São Francisco, para levar água. Então, quando o rio tinha uma cheia muito alta, aqueles canais todos eram cheios, e naquele ano havia muita produção. Segundo a história, existia até um aparelho chamado nilômetro na beira do rio. Aquele aparelho ele media a altura da cheia, e os impostos eram calculados de acordo com o nilômetro. Quando se produzia muito, o imposto era mais caro, era calculado de acordo com aquela escala. Então Tales de Mileto volta dizendo que tudo é água, que a água é o princípio, o elemento fundamental para a vida, né? Fazer igual o irmão lá, aquele cientista lá, né? O pessoal diz que de onde tem água tem vida. Ele falou, não, tem água, tem água. Só tem vida na água se botar dentro. Não é não? Então aqui tem um outro simbolismo legal, ó. As muitas águas tipificam morte. Isso podemos claramente ser visto pelas águas do Mar Vermelho, não é isso? Pelo Rio Jordão, pelas águas do batismo. A terra, por sua vez, tipifica vida abundante. A terra em Gênesis e a terra prometida de Josué são símbolos claros disso. Assim, o ato de derramar água sobre a terra é o confrontar a alegria e o gozo do mundo com a vida plena de Cristo. Olha que símbolos interessantes. Outra coisa também, outra simbologia. O sangue correndo nas veias é vida, mas o sangue derramado na terra é morte. A água do mundo é sangue. As pessoas do mundo não bebem água, bebem sangue, bebem morte. Todo aquele que é chamado por Deus precisa conhecer a verdadeira essência do mundo. Além de conhecer a Satanás e a carne, precisamos também conhecer o mundo. Então aqui tem algumas coisas, né, que nós precisamos cuidar na nossa vida espiritual. Satanás está contra Cristo, a carne está contra o Espírito e o mundo está contra Deus e Pai. Então, se nós quisermos viver o propósito de Deus, todas as vezes que nós nos sentimos quadrados e opostos ao mundo, é porque nós estamos vivendo a verdadeira vontade de Deus. A igreja sempre perdeu quando se alinhou aos padrões do mundo, sempre. Tem modismos e ferramentas no mundo que são excelentes, mas quando elas são introduzidas no nosso meio, na nossa relação com Deus, elas podem trazer morte para nós. Vamos lá, deixa eu passar. Então o primeiro conflito, houve 12 conflitos, né? Em 10 dele houve pragas, em 2 não houve. O primeiro conflito, né? Em Êxodo 5:1, Deus é chamado de Deus de Israel. Esse título aponta para Deus como o Deus de um povo transformado. Jacó era o nome de um homem natural, mas Israel transformado. Então vamos lá. Então no primeiro conflito, o faraó não deu mais palha ao povo e exigiu a mesma produção de tijolos. Quando alguém se decide por Cristo, a sua vida parece ficar mais difícil por um tempo, né? Então o faraó sabia que perderia eles já espiritualmente, né? Aí ele condenou eles por estarem ociosos. Quando nos convertemos, o mundo nos acusa de ociosidade. Ir a reuniões, encontros, ler Bíblia, orar, são vistos como ociosidade de preguiçosos. Quando a gente estuda a genealogia dos filhos de Caim, eles eram especialistas em obras, né? Produtores rurais, né? Agropecuaristas, artistas, né? Excelentes músicos e metalúrgicos, né? E eles fizeram coisas grandiosas mesmo, né? As cidades edificadas por eles. Então a história faz questão de relatar isso. Você não vê isso no povo de Deus, Deus não conta isso. Mostra 7 lá na montanha com o altar levantado para o céu, não é isso? Na pura dependência do Senhor, né?
levou-os a não atentarem às palavras, declarando-as vãs e mentirosas. Faraó deseja impedir que as pessoas ouçam a palavra de Deus. Ele sabe que ela tem poder de mudar vidas. Vamos lá mais. Eu estou pulando, sabe, gente, para a gente pegar só o mais importante. Depois eu coloco lá e vocês estudem. Aqui ainda não. Também. O segundo conflito. Deus ordena a Arão que lance sua vara no chão e que se transforme em cobra. Os magos também fizeram o mesmo, mas a vara de Arão devotou a vara dos magos. Mostrar a serpente é o mesmo que mostrar o vazio da vida no mundo. Existem filósofos do mundo que condenam a televisão, o sexo livre, a pornografia e tantas outras coisas. Todavia, como vara de Moisés engoliu a dos magos, a pregação do evangelho engole os ensinamentos dos filósofos de hoje. Depois desse conflito, o coração de Faraó se endureceu. Primeiramente, ele endureceu e depois foi que Deus endureceu como juízo. Deus não é injusto e sua vontade é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, olha só, o que eles queriam nesse segundo confronto? Sair de dentro do Egito para cultuar o Senhor. Eles queriam, o faraó ofereceu toda a estrutura para eles fazerem um culto ali dentro. E Moisés disse, não tem como. Como que eu vou cultuar a Deus no mundo? Não é isso? Não tem como. Quero sair com eles, quero ir distante, quero ir no deserto. A gente vai fazer todos os rituais. Não é isso? Nós não queremos a sua ajuda, a sua estrutura. Então o Nilo era o Deus era o rio sagrado dos egípcios. Os deuses da fertilidade, Ísis e Osíris, administravam os períodos das colheitas e dos cereais. O Nilo agora fora agredido em sua capacidade de produzir. Revela a impotência de Ísis e Osíris. Aqui Deus vai mostrar que cada divindade do Egito, elas não são nada na verdade, não é isso? Depois que Deus termina, depois que as 10 pragas passam pelo Egito, eles entram em declínio. O Egito é derrotado depois na guerra de Carquemes pelo Egito, né? Pelo Egito. Vence a guerra de Carquemes. Então assim, mas depois desse evento, acho que é o único do Egito, porque ele acaba, ele desaparece. A Assíria desponta no cenário mundial como nação mais poderosa, né? Depois a Pérsia, depois faz uma aliança entre eles, mas o Egito acaba. Esse fenômeno tem um fim aqui, porque Deus definitivamente apagou a eficácia dos deuses dele e saiu de nação poderosa para uma nação em decadência. Então, eu posso falar que por detrás desses deuses está Satanás? Sim, todos eles. Todos eles. É só uma aparência bonita. Quem já assistiu Egito, Deuses e Reis? É uma obra, uma produção. Já, irmã Helena? É uma produção cinematográfica. Para quem gosta de mitologia, as belas mentiras, né? Mas é uma produção terrível mesmo. Sim, mas contra a genealogia de cada divindade, né? A segunda praga, ela acontece em decorrência dessa. Como o sangue estava na água, baixa oxigenação, né? As rãs fizeram o quê? Pularam para dentro das casas dos egípcios, tornando insuportável a vida deles, né? Então, aqui qual é a divindade? Eu não coloquei a divindade das rãs aqui? Não. Aí, aqui. Ator, né? A terceira praga, piolhos. Então Arão feriu o pó da terra para que ele se transformasse em piolho. As pragas anteriores foram avisadas com antecedência, essa não. Arão só feriu lá e eles... Então o Sebe, que era a divindade, ele zelava pela produtividade e fertilidade do solo. Então quer dizer, poxa, como que esse Deus está fazendo nascer piolho do solo? Ele que zela pelo solo, né? Então aqui tem um dado importante, eu vou voltando aqui. Essas 3 primeiras pragas, o sangue, as rãs e o piolho,
elas revelam a natureza de viver no mundo: morte, aborrecimento e irritação. Todos aqueles que são do mundo vão experimentar morte, aborrecimento e irritação. Na quarta praga aparecem as moscas, né? Aí nós temos Escar, essa divindade aqui. Os besouros são insetos que sugam o sangue do gado, são sanguessugas. Da mesma maneira, hoje as pessoas têm a sua vida sugada por demônios, não é isso? Então Deus manda essas moscas. A quinta, peste sobre os animais. Apis, que é o Deus que cuida dos rebanhos, né? Ele não tem eficácia contra a praga vem devastando tudo. A sexta, úlcera, né? O Deus Tifon, eu coloquei até em maiúsculo para tirar. Tifon aqui, ele não conseguiu, não é isso? Também Deus confundiu. A sétima, pedras, né? Na sétima praga, Deus mandou uma chuva de pedras sobre os egípcios. Essa praga destruiu todo o Egito: plantas, animais e homens, tudo que estava ao ar livre. O povo de Israel, porém, não foi tocado. É interessante isso acontecer no meio do Egito, né? E só o povo de Israel não sofrer com essas pragas, né? Então o Shor, que era a divindade responsável pela atmosfera, então Deus zomba dessa divindade, dizendo que ela não tem poder. E aqui, tanto o coração do faraó era duro no início, como Deus endurecia às vezes. Quando ele tentava negociar, Deus endurecia. Por quê? Porque Deus é pedagógico. Ele não queria só pôr fim a esse povo, ele queria dizer: olha, eu sou o Deus. Esse povo tem Deus, ele tem uma propriedade, né? Não se zomba deles assim. Eu sou o Senhor. A nona praga, trevas. Ra, o Deus Sol, né? Esse aparece no filme Deuses lá, ele é um dos mais poderosos lá, né? Então Deus revelou completamente a natureza do Egito: trevas. Veio trevas sobre o Egito e o povo não pôde sair para trabalhar. Por 3 dias ninguém se levantou do seu lugar. Trevas absolutas. A 10ª é a morte do primogênito. Aqui o Senhor vai manifestar a libertação do povo, né? Então é todo aquele ritual, né? Separa o animal, depois mata ele, vai passar o sangue nos umbrais da porta, e o anjo da morte passaria naquela noite, e ele já manda colocar todos os requisitos em prática, né? Devia ser assado, não podia ser cozido, não podia comer cru, né? Tinha que ser examinado por 4 dias, né? No 10º dia eles já separavam. No 14º dia ele era morto. Então a Páscoa é um tipo de Cristo, né? Aqui a salvação vai ser manifesta através desse ato, né? Êxodo 13:4 diz: hoje é mês de Abib, estáis saindo. O ano começa em abril, né? No calendário deles, né? A palavra Abib, a palavra Abib significa desabrochante, florescente, tenro e verde. Desabrochar e florescer significa o início da vida. No dia em que cremos no Senhor, fomos salvos, a vida começou a desabrochar dentro de nós. De fato, esse mês será agora o primeiro mês, pois é o começo de uma nova vida. Cordeiro pascal, sem defeito, macho de 1 ano, não é isso? Que não tinha trabalhado ainda, não podia ter defeito, né? Examinado por 4 dias, colocava lá e deixava sobre o exame de 4 dias, né? Então, após ser aprisionado, o Senhor foi submetido a 6 exames, 3 nas mãos dos sacerdotes, que o examinaram de acordo com a lei de Deus, e os outros nas mãos do império, né? 3 governantes romanos que o testaram de acordo com a lei romana. Pilatos repetiu 3 vezes: não achamos nele falta alguma. Ele passou por todos os testes, foi achado sem culpa. No dia exato da Páscoa ele foi morto como cordeiro pascal. O mesmo sacrifício que fizeram lá no Egito, né? Jesus Cristo passa pelo mesmo ritual. Isso é só uma encenação daquilo que profeticamente aconteceria em Cristo,
Porque Cristo é o Cordeiro Pascal. Depois de ter estado morto, o sangue deveria ser aplicado, a carne deveria ser comida, assado pelo fogo. Tem algumas coisas interessantes aqui, né? O fogo aponta para a ira, o julgamento de Deus, não é isso? Com pães sem fermento. O fermento é sempre um tipo de pecado. Com as ervas amargas, né? Simboliza que devemos arrepender e nos experimentar do gosto amargo referente às coisas pecaminosas. Não podia ser comido cru. Esse aspecto aqui é bem interessante, ó. O cordeiro, aqueles que não creem na redenção de Cristo tentam comê-lo cru. Isso quer dizer que tais pessoas o consideram como um bom exemplo de homem, mas não a redenção de Deus por nós. Isso é tentar comer cru. Tem muitas filosofias que têm Jesus como exemplo, como alguém genial, como alguém top, mas não aceita a morte dele e a ressurreição. As pessoas que estão atreladas a filosofias como Seixonoye e tantas outras vivem isso. O espiritismo em si vive isso. Então comem um Jesus cru, não é isso? Ele é um referencial de pessoa, mas a morte dele não tem valor nenhum para eles. Por quê? Porque o homem é salvo, ele é aperfeiçoado através do processo lá de reencarnação. E é tão difícil de destruir essas teses, né? Tão difícil de destruir essas teses, porque elas comungam com todas, mas por trás existe uma... Não podia ser cozido com água. O povo de Israel não poderia comer o cozido com água. Comer Cristo assim é considerar a sua morte como morte para a redenção, mas como simples martírio pelas mãos de homens. Muitos não creem que Jesus morreu por nossos pecados, mas dizem apenas que ele foi morto como mártir. Tais pessoas também negam sua divindade. Seus ossos não poderiam ser quebrados. Não é isso? Podia ter defeito, né? Então, quem dosou ali as varadas, por mais que foi terrível, né? Alguns historiadores dizem que nas costas de Jesus você podia ver os órgãos internos funcionando, né? Porque foi tirado, dilacerado toda a carne enquanto ele foi surrado. Então, por dentro e por fora não havia defeito. Tiraram sua carne, não havia defeito. Pronto para o sacrifício. Só não quebrou nenhum osso, por quê? Porque Deus não queria que tivesse. Ele tinha que ser perfeito. A maneira de comer, com lombos cingidos, né? Eles estavam vestidos naquela noite. Por quê? É uma característica do povo de Deus. Sandália nos pés. Pronto para uma jornada, não é isso? Deus já estava dizendo tudo. Olha, vocês vão comer assim porque vai acontecer algo. Cajado na mão. O cajado está estritamente ligado com o diabo, é para a guerra. Efésios diz que devemos ter na mão o escudo da fé para poder apagar os dardos. O cajado aponta então para o ataque e a defesa espiritual. Escudo e espada. Tinha que ser comido às pressas, né? Isso revela o quê? Que não devemos estar ligados ao mundo, os nossos valores não podem ser os mundos, né? A nossa passagem aqui é muito passageira, né? Ter isso em mente. Devia estar dentro da casa. Isso é interessante. A casa é um tipo de Cristo, assim como o cordeiro também o é. O sangue nos fala de substituição, enquanto a casa nos fala de identificação. A redenção é consumada pela substituição e pela identificação. A arca construída por Noé também ilustra isso. Olha outra coisa interessante. Existia escravidão no meio dos israelitas? Existia. Mas os servos comprados e circuncidados poderiam também ser salvos. Né? Podiam também comer. Aqui, a festa da Páscoa era um dia só, irmãos. Mas depois desse dia, eles celebravam a festa dos pães ázimos. Aí era uma semana inteira. Durante aquela semana, eles não comiam pães com fermento. Por que isso? Eles iam enfrentar um período
muito longo no deserto, não é isso? E naquela noite, as mulheres não colocaram fermento na massa. E essa massa foi levada do jeito que estava já. Então aquela massa salvou eles da fome por um período muito grande no deserto, porque como ela não tinha fermento, ela não apodrecia, né? Não apodrecia. E o fermento também tem esse significado do pecado, aquilo que leveda, que altera, né, a condição natural da massa. A experiência do Mar Vermelho. Então aqui é aquele incidente que Moisés marcha em direção ao Mar Vermelho e lá abre o mar e as pessoas passam. Aqui é interessante que através da Páscoa os filhos de Israel foram salvos do julgamento de Deus e através do Mar Vermelho foram salvos da opressão de Faraó. Faraó não existe mais. Ele e as suas carruagens ficaram lá no Mar Vermelho. Agora nós vamos para outra fase que também é tão difícil. Aqui o texto de Deuteronômio 8, 2-4 diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou como maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a sua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos, porque o Senhor estava com eles. Aqui também é legal, muitos passam pela Páscoa, mas não saem do Egito. Então isso é comum. Então nós somos salvos da condenação eterna, mas se continuarmos do Egito, ainda viveremos debaixo da opressão de Satanás. Todos eles foram batizados simbolicamente no Mar Vermelho e pela nuvem, né? Isso é uma referência que faz do batismo. Foram batizados em Moisés, vamos passar isso aqui. O batismo no Mar Vermelho, quando eles passaram dentro da água, né? Na nuvem, aqui esse batismo, a nuvem tipifica o Espírito Santo, que também é uma experiência que aponta para a experiência lá no Novo Testamento. Vamos lá. Falei. Aqui. Mais na frente o Senhor vai levar esse povo a Mara. Quando eles viram Mara, eles falaram: agora é maravilhoso, maravilhoso. Mas quando foram beber a água de Mara, a água era amarga. Por que que Deus fez isso, né? Por que as águas se tornaram amargas? 3 respostas tem aqui: por causa do pecado, por causa do ressentimento e da amargura, por causa das enfermidades. Um estudo que eu vi na internet, um artigo que o irmão escreveu, ele fala, eu tinha até o videozinho dele falando, mas eu procurei ontem e não encontrei. Ele fala do que tinha dentro da água, o que tinha, quais eram os elementos dessa água, e o que Deus queria com isso? Deus queria purificar eles de tudo aquilo que eles tinham do Egito. Então, quando eles bebessem dessa água amarga, eles seriam purificados no seu interior de todas as mazelas do Egito. É um medicamento, é algo terapêutico, né? Chá de boldo. Chá de boldo é boa. Chá de boldo. Devia ser. Aqui, ó, o irmão Irani falando sobre as águas termais, que elas produzem algumas características, que tem alguns sais e elas são amargas. Então, qual foi a solução de Deus para resolver o problema das águas amargas aí? Né? Cortar um tronco e deitar ele sobre as águas, né? Então, as águas de Mara não retratam uma experiência, mas um princípio espiritual. Enquanto vivermos, chegaremos a Mara várias vezes. De vez em quando você vai sentir amargura.
E você vai precisar de quê para resolver a amargura? Do madeiro, né? Da cruz. Então, sempre que você chegar à Mara, você já tem um remédio. Vai para a cruz que a amargura vai embora. Pintou Mara, cruz, a amargura vai embora. Só remédio para amargura é cruz, né? Para o nome, Mara é o juiz ali de direito, né? Faz um pedido e ele troca. O que mais? Aqui também é interessante. Mesmo depois de passarmos pela Páscoa, pelo Mar Vermelho, ainda necessitamos da cura para o nosso coração, para a nossa alma. E muitas vezes até que o nosso corpo, até para o nosso corpo. Quando o nosso corpo adoece, é porque a alma já está enferma há muito tempo. Jeová Rafá se manifestando ali, né? A nossa cura, né? Então somente a cruz de Cristo pode transformar a amargura da vida. Isso aqui nós já falamos. Aqui no passado, olha só que interessante, houve outro evento onde as águas ficaram amargas, e o profeta mandou fazer o quê? Segundo a Reis, ele diz, trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram, então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse, assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Essa situação, a água ficou estéril. Sempre que as águas do nosso interior são contaminadas, o resultado é esterilidade, falta de vida e de fruto. Mas nesse caso, qual foi o remédio de Deus? Sal. O sal simboliza a aliança do Velho Testamento. Tinha que conservar, né? Tinha que ter sal. No Novo Testamento, como nós estamos debaixo dessa nova aliança, conhecê-la e suprir suas condições custa o nosso interior e nos livra da esterilidade. Aqui nós não precisamos do sal, porque nós recebemos uma nova vida, né? Em Cristo, isso mesmo. Aí eles chegam em Elim. Elim era um desses oásis que apareceu no meio do mar. Depois de Mara, meio do deserto. Um oásis no meio do mar é legal. Então lá tinha 12 fontes e 70 palmeiras, né? E aí, se vocês pegarem aquela apostila lá de tipos e figuras do Velho Testamento, vocês podem saber o que é o número 3, o que é o 4, 3 vezes 4 dá 12, que é o número da ordem sacerdotal. Aí tem 70, que é 7 vezes 10. Né? O que é 10 mesmo? O que significa o número 10? Plenitude. Não é isso? Temos 10 dedos nas mãos, as leis são 10, não é isso? Então, depois vocês olham esses slides e se deliciem do conhecimento de Deus, e aí fica fácil para a gente entender muita coisa. Aqui tem um pouquinho que fala sobre isso, 70 palmeiras. Em ambos os casos, Deus tinha algo para realizar através dessas pessoas. Deus tem um ministério a executar pela vida fluindo, tipificada pelas 12 fontes, pela vida que cresce as 70 palmeiras. Somente aqueles que estão fluindo e crescendo podem cumprir a vontade e o propósito de Deus. Aqui Deus vai dar para eles o maná, não é isso? É outra coisa interessante. Eu fui assistir uns videozinhos na internet e os caras dizendo que teve um evento que caiu maná esse tempo atrás aí, umas bolinhas lá de floco, mas eu acho que era neve e eles estavam querendo criar um vídeo para dar visualização, porque não cai maná mais hoje não, gente. Se cair, vocês fiquem espertos, tá? Então Deus deu o maná por quê? Porque é uma coisa simples, né? O que a dieta revela? O quê? Revela o nosso interior, né? Diz que nós somos aquilo que nós comemos, né? Então, quando nós fomos fazer um curso de louvor e adoração, né? Os caras tiraram o sarro de mim, né? Falou que diz que entre os levitas não tinha um gordo. Vocês estão rindo, né? Não tinha um gordo, porque era Deus que fazia a dieta deles. Eles só comiam aquilo que Deus determinava. Não, eles fizeram a brincadeira comigo, eu só estou falando. Mas é verdade, não podia ter sword de Deus, né? Tinha todas essas coisas, né? Gostou, né? Está se divertindo.
Comida é tudo aquilo que introduzimos no nosso interior. A outra coisa interessante a respeito de comida é isso aqui, ó. É tudo aquilo que entra pelos 5 sentidos, visando nossa prazer e satisfação. As pessoas, às vezes eu vejo muitas meninas que são puras, né? E elas às vezes reclamam, né? Porque às vezes não experimentaram o mundo, né? Eu que fui assim mais pecador que os outros, eu não queria ter a minha mente tão embotada como eu tenho hoje, sabe? Porque o diabo, ele acessa muitas lembranças. E assim, o que eu queria hoje era ter conhecido o Senhor para não ter sido contaminado, né? Eu lembro que quando eu comecei a faculdade, e tinha umas meninas que elas fazem aquilo, acho que para sacanear mesmo, né? Porque a saia é esquisita, né? O short. E aí chamava, vamos sair, Isalto? E eu falava não. E aí eu comecei a falar, ó, só se pedir para minha mulher, né? E elas iam lá pedir para Maria para a gente sair. E aí a menina falava para mim assim, a menina da igreja falava, Isalto, vamos, Isalto. Eu fico lá, eu só tomo suco. Eu falei, mas o problema não é bebida não, né? Eu não tenho problema com bebida não. E aí não fui, né? Aí depois de 1 ano, 2 períodos na frente, ela me chamou em particular e falou, Isalto, eu sei por que você não ia. O meu vigor espiritual diminuiu, o meu amor pela palavra diminuiu. Eu falei, o problema não é a bebida, o problema é o que você bebe com os olhos. Porque cada cruzada de perna era um flash. Então você está tomando suco pela boca e veneno pelo olho. Aí você fica ali a noite inteira, irmão. O chiqueiro, né? Então às vezes nós cuidamos de uma coisa, essa comida, essa bebida, mas não cuidamos do que nós vemos com os nossos olhos, o que nós cheiramos, o que nós ouvimos, não é isso? Todas essas coisas são entradas e elas contaminam. É alimento, contamina. O maná é um tipo de Cristo, né? Então o Senhor queria transformar a dieta. Vocês não comem mais cebola do Egito agora. Vocês comem maná agora, não é isso? Então vamos ver algumas coisas. As características do maná. Ele era do céu. Não tinha como explicar. Como que ia explicar esse fenômeno? Pela manhã ele estava caindo, você ia lá e colhia, né? Não é isso? Fresquinho, da hora, né? Era como orvalho. Orvalho quer dizer o quê? De acordo com o Salmo 33, a graça de Deus sobre nós, né? Nós lemos também que as misericórdias se renovam a cada manhã. Então todo dia tinha maná fresco, uma expressão da graça de Deus. De manhã ele era pequeno, era algo pequeno. Ser pequeno significa que ele poderia ser ingerido com facilidade por qualquer um de nós, crianças, adultos, né? E o bacana é que ele tinha a carga calórica perfeita para a manutenção das pessoas. Era fino, uniforme. Então aqui tem outra simbologia. Por natureza somos ásperos e desequilibrados, mas o Senhor é fino e suave. Redondo. O fato do maná ser redondo indica a eternidade de Cristo, né? Era branco, né? Outra característica. Era como geada. Cada vez que comemos do Senhor, somos refrescados e purificados de todo o germe lançado pelo diabo. Geada serve para quê, irmãos? Mata todo germe. Podia ser moído, batido ou cozido. Você podia fazer a receita que você quisesse, né? Agora o sabor como óleo fresco, né? Está chegando na hora do almoço, aquele vinagrete rico, um tomate com uma cebola, com azeitona picadinha, com bastante azeite, aquele azeite gostoso, né? Me dê. Também tinha sabor como bolos de mel. Então aqui nós estamos fazendo uma recapitulação, vou pular, né? Porque nós passamos
Vamos falar sobre isso? Olha só. Saímos, depois das 10 pragas, na última praga nós partimos do Egito, Páscoa, não é isso? Depois nós passamos pelo Mar Vermelho, né? Faraó ficou para trás. Chegamos em Mara, Deus já mexeu com a nossa amargura. Chegamos em Elim, ele falou, olha, eu tenho um projeto de multiplicação e frutificação para vocês, vocês não são mais escravos e tudo. Então Deus vai dando uma experiência atrás da outra. Agora ele vai manifestar-se como rocha da nossa salvação, né? Então aqui ele se manifesta, a rocha é ferida e sai água dela, não é isso? E ele estava apontando profeticamente para um ato. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, um dos soldados feriu o seu lado com uma lança, e imediatamente saiu água e sangue. O sangue que flui é mencionado primeiro, e depois a água. Isso indica que primeiro somos redimidos, e depois recebemos do Espírito, né? Depois disso aqui, nós enfrentamos Amaleque, não é isso? Amaleque é descendente de Esaú, não é isso? Então, esse é o inimigo. O que é? Amaleque significa belicoso, o maior destruidor que existe é a carne. É ela quem destrói relacionamentos conjugais, relacionamentos entre líderes, os descendentes de Esaú, o irmão gêmeo que trocou a primogenitura por um prato de comida. É isso, a lentilha. Foi só depois de passarem por todas essas experiências que Deus agora falou assim, eu vou tratar a carne de vocês, não é isso? E a vitória de Amaleque depende do monte. Moisés ordenou a Josué que fosse para a batalha contra Amaleque. O resultado da batalha não dependia de Josué, né? Mas de Moisés. Quando Moisés levantava as mãos, Josué prevalecia. Quando ele baixava as mãos, ele perdia a batalha. Então, a vitória contra a carne depende de quem, irmãos? De Deus. É um presente de Deus. Nós podemos fazer tudo, mas a vitória é do Senhor. Todo o nosso esforço em tratar os nossos hábitos, nós só podemos ser transformados se o presente de Deus for maior nas nossas vidas. Então nós não podemos perder tempo, devemos desfrutar de tudo que Deus tem para nós, para que a nossa fé seja uma fé intacta, né? Quando nós olharmos para as coisas desse mundo, para as ofertas da carne, nós dizemos assim, o Senhor é melhor. Não é isso? O Senhor é melhor. Os casados, né? Quando olhar para outra mulher, dizer a minha é melhor. Não é isso? Aqui ele levanta um altar. Foi pelo altar que Moisés desfrutou de Jeová no si, é pela cruz que provamos o Senhor, é a nossa bandeira, a nossa vitória. Muitos de nós têm tentado vencer a carne e depois andar no Espírito. A verdade é o oposto. O Senhor quer que dependamos dele pelo Espírito e somente assim nós venceremos Amaleque. Deus permite muitas derrotas até que descubramos que por nós mesmos não podemos. Então aqui tem outra, cooperando com Deus na luta aqui. Moisés apontava para Cristo com as mãos levantadas, intercessor diante de Deus. Aqui Josué e Arão, né, vão participar disso aqui. Então, e Josué para Cristo habitando em nós pela pessoa do Espírito, o Espírito é quem peleja contra a carne, mas nós colaboramos com ele. Arão e Hur apontam para nós. Arão era sacerdote e Hur era da tribo de Judá. Reis e sacerdotes, eles apontam para o sacerdote e para a realeza. O propósito de Deus é nos fazer reis e sacerdotes. Então quando as mãos de Moisés pesavam e baixavam, Josué perdia. Então Arão e Hur vai lá e colocam um assento e seguram, e a batalha é vencida. Então, a autoridade e organização do reino, né? Aqui, depois que passa por essas experiências, né? Depois que essas experiências foram concretizadas, Moisés manda buscar quem? A família dele. Não é isso? Moisés manda buscar a família dele. E aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui, irmãos. Deixa eu ver aqui. Quando o sogro de Moisés, Jetro, chega lá,
ele vê o trabalho de Moisés e ele viu que Moisés precisava de uma organização. É isso. E ele fala o que para Moisés? Cara, você está trabalhando demais. Esses serviços menores, práticos, do dia a dia, você pode colocar outras pessoas. Então aqui Deus já começa a organizar eles como nação, como povo. Então, elege 70 anciãos, não é isso? E aí mostra que esses caras cuidavam dos serviços. Lá no livro de Números, quando nós chegarmos lá, você vai ver que tem outros 70 anciãos, né? E aí diz que Moisés coloca do espírito dele sobre esses anciãos, esses 70 homens, para ajudar ele no trabalho. Segundo o entendimento desse autor, esses 70 aqui são diferentes dos 70 de Números. Esses 70 aqui, eles recebem atribuições para fazer serviços naturais. Eles não lidavam com o aspecto espiritual do povo. Todo o aspecto espiritual do povo ficou a cargo de Moisés. Eles resolviam ali o problema do cabrito de alguém que escapou, né? Então, essas coisas simples e corriqueiras do dia a dia. Porque tudo isso era levado para Moisés. Agora os 70 de lá recebem da unção de Moisés. É colocado sobre eles da unção de Moisés. E eles podiam. Agora outras versões dizem o contrário. Então nós somos uma igreja em células, porque essa é a forma como se organiza um reino de Deus. Se numa igreja todas as questões são trazidas aos pastores, então essa igreja é fraca, não é o reino de forma prática. Não é isso? Se uma igreja é o reino de forma prática, ali haverá vários níveis de liderança. Então nós estamos fazendo um curso agora chamado Avance na Escola Bíblica. O curso, ele me surpreendeu, porque mesmo eu dando aula no curso, eu fui surpreendido com a visão do curso. Então, lá ele mostra a igreja de lideranças 1, 2, 3, 4 e 5, né? Enquanto não tiver internalizado em nós a cultura do céu, que é a multiplicação, nós não seremos uma igreja avante. Não é isso? E aí eu fiquei pensando assim, como é difícil formar uma cultura, né? Porque muitas vezes as pessoas saem do Egito, das trevas, e vêm para o reino de Deus, ela encontra aqui descanso, gozo, paz, não é isso? E às vezes as pessoas se acomodam diante de tanto prazer, não é isso? E o Senhor não nos chamou para isso, nos chamou para trabalhar. E eu fiquei pensando assim, às vezes nós erramos porque nós não temos essa visão de forma correta. Diz que Jesus gastou 75% do tempo dele com a equipe dele, 25% com o povo. Às vezes nós gastamos 75% com todo o povo, fazendo eventos, e 25% com os nossos, né? Ele não. Ele se envolvia 25%, porque ele falou, vou gastar 75% do tempo com esses meninos aqui, esses 12 meninos aqui, porque eles vão fazer o resto com o povo. E eles vão fazer desses outros 12, outros 70, né? Como ele fez a multiplicação. Então, essa ordem no reino de Deus é importante. Então, depois de ouvir Jetro, Moisés viu que a solução do problema começava com a delegação de autoridade com cooperadores. O trabalho dos ministérios é treinar os santos para que eles façam a obra de Deus. Aqui eles foram introduzidos no Sinai, o monte que saía fogo de lá, não é isso? Aqui o Senhor quer se manifestar para quem? Para o povo. Eles só conheciam Moisés e viam os sinais, né? Eles podiam até achar que era Moisés que fazia chover todas aquelas coisas, né? Mas Deus queria falar com eles. Opa, quero conhecer vocês são o meu povo, né? Mas a gente vê que as experiências de Deus não foi boa com eles, né? Porque quando Deus manda reunir eles no monte, né? Que eles vê trovão, fogo, eles fugiram e disseram para Moisés assim, fica tu aí, depois você fala o que ele disse, nós já estamos indo embora. Então, a experiência no Sinai, ser santificado é ser separado do mundo para Deus. No Monte Sinai eles estavam bem longe do Egito e assim estavam separados para a presença de Deus. Na Bíblia o terceiro dia simboliza a ressurreição. Estar a ressurreição significa que o velho se foi, agora estamos numa nova posição. Para ouvir a Deus. Quando estamos na presença de Deus, podemos ouvir a sua voz. Isso era o que o Senhor queria fazer. Deus queria ter um povo, né? Um povo que
pudesse falar diretamente com eles, né? Uma nação de sacerdotes, pessoas que pudessem fazer aquilo que tinha no céu acontecer aqui na terra, o propósito da igreja, propriedade exclusiva, nação santa, todo esse era o propósito de Deus. Quando Deus viu que não conseguiria fazer isso, ou seja, escrever essas leis dentro do coração desse povo, Deus teve que redigir ela a termo, numa pedra. Não é isso? Numa pedra. E qual a importância da lei? A lei, toda lei tem o espírito do legislador. Quem fez a lei deixa implícito nessa lei o seu caráter, não é isso? A lei traz o caráter do legislador. Por isso que no Brasil as leis têm o caráter de quem legisla. Não é isso? Por isso nós temos leis fracas. E agora o modelo de governo do Brasil é o seguinte: é a DIN e a DC. Então os partidos políticos, as associações, mandam para o STF um pedido de ação direta de constitucionalidade. Eles pegam uma lei lá que não vale nada e pedem para o STF. Diz que é constitucional. Aí o STF diz, é constitucional. Aí eles pegam uma lei que era boa, que representava o povo, mandam um pedido para o STF e diz, agora diz que é inconstitucional essa. O STF diz, é inconstitucional. Não, eu estou dizendo que a nossa lei representa quem legisla. Eu estou dizendo que a lei de Deus é diferente, porque ela manifestava o caráter dele. O caráter dele. Toda a lei de Moisés foi baseada no grande legislador. Deus escreve, na primeira experiência as tábuas são quebradas. Moisés, quando desce, vê o bezerro, ele quebra as tábuas. Muitos dizem que Moisés quis poupar o povo, né? Porque se o povo visse o que estava escrito e eles adorando o bezerro de ouro, seriam todos fulminados ali, né? Moisés quebra aquelas tábuas. Deus escreve outras daí, né? Moisés faz outras e Deus escreve novamente as leis. E todas as outras leis, elas são baseadas nesse decálogo, essas 10 leis que Moisés fez. Então, a lei tem a natureza do seu legislador, porque Deus é zeloso. Deixa eu contar só esse fato aqui. Tem uma legislação que é mais antiga que a nossa, que é o Código de Hammurabi. E quando surgiu o decálogo de Moisés, pensaram que Moisés talvez tivesse copiado o Hammurabi. Só que aí um especialista em leis foi fazer um estudo sobre as leis, o espírito das leis, e descobriu que a lei mosaica visava o benefício do povo. E a lei de Hammurabi visava simplesmente punição. Por quê? O legislador de Hammurabi era outra pessoa. O legislador da lei de Deus era o próprio Deus. Valeu? Feliz Dia das Mães para vocês. Dia da Mãe.